Em nome de Jesus, e a tua palavra e a tua vontade, hoje e sempre, o povo de Deus diz amém. Amém. Cumprimento os irmãos capazes, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Coisa boa, né? Santa Ceia. Tudo de bom. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mateus 16, versículo 13. Quem não encontrou diz amém. Graças a Deus. Achou? 16, versículo 13. Amém? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai, a tua palavra está lançada aos nossos corações, e que venha, meu Deus, executar, Senhor, toda a tua vontade, e que venha, Senhor, esta palavra nos encontrar com o coração aberto, meu Pai, ó Senhor, para a tua palavra penetrar e transformar o nosso viver, em nome de Jesus. Você que crê novamente diz amém. Amém. Pode assentar. Eu confesso a vocês que eu já li essa passagem um monte de vezes, mas Deus, Ele é tremendo, né? Quando Ele quer fazer uma obra na nossa vida, Ele já sabia exatamente quem estaria aqui hoje, né? Esse é o nosso Deus fantástico, poderoso, maravilhoso. Ele tem o conhecimento de todas as coisas, né? Isso me emociona, sabe? Porque todas as vezes que eu abro a Bíblia, todas as vezes que eu vou em algum lugar para falar do Evangelho, eu já sei, Deus está no comando, né? Deus vai controlar todas as situações em nome de Jesus. Isso alegra meu coração, isso gera confiança na gente. Então, não, eu sei que eu não estou aqui em vão. Eu sei que eu estou aqui para concluir uma obra. Não é uma obra que já foi planejada por Deus para executar em mim, executar em vocês, né, com uma grande maestria que vem do Senhor nosso Deus. Aleluia! Graças a Deus. Que palavra importante, né? Aqui vai nos mostrar se eu tenho comunhão com Deus ou se eu não tenho, né? Porque na verdade muitos ainda não são batizados com o Espírito Santo, muitos, né, até hoje o reino de Deus não entrou dentro dele, e a gente precisa a todo instante, porque está em jogo aqui a nossa salvação, né? Então não basta eu chegar e só porque eu estou aqui engravatado pensar que já está tudo feito. Não, todos os dias eu tenho que estar firme nos projetos de Deus, né? Isso seja pastor, missionário, obreiro, levita, né? Membro, independente de quem seja, todos nós temos que estar sempre nos perguntando: o reino de Deus já entrou dentro de mim? O Espírito de Deus já habita dentro de mim? Então, mais ou menos é uma pergunta desta que Jesus estava fazendo ali, porque aquele povo, eles precisavam ter esse entendimento. Porque foi mencionado aqui o nome de Jeremias, de Elias. Eles poderiam salvar alguém? Não. Eles poderiam curar alguém? Não. Profeta poderia ser adorado? Não.
Então, quantas vezes nós precisamos ter esse entendimento da nossa vida? Se Jesus ele é o Senhor para mim, eu vou me render a Ele totalmente. O reino dele vai entrar em mim de verdade. Eu quero te dizer, irmão, o dia que o reino de Deus entra no ser humano, Deus muda ele. Ele muda completamente os teus hábitos. A vida dele não é mais a mesma. E aí eu me pergunto, será que eu mudei? Será que o reino de Deus está dentro de mim? Será que o Espírito de Deus está dentro de mim? Quais são os meus hábitos? Eu tenho prazer com as coisas de Deus? Eu tenho prazer em orar? Eu tenho prazer em ter comunhão com as coisas de Deus? Ou isso é um sacrifício? É um sacrilégio? Deus ele é todo poderoso em todo o tempo. Quando eu fiz uma visita ali na casa do Suarildo, tem um senhorzinho lá que ele fala com as pessoas, conversa nada com ninguém. Estava no CTI outro dia, pedia para a família para ir lá visitar, eles deixaram? Deixaram não. Olha o que Deus fez, trouxe ele para dentro da casa do Suarildo. Lá eu entro ou não entro? Deus provê todas as situações para quê? Para as pessoas serem salvas. Nós fizemos uma convenção para ele, ele falou ou não falou? Falou. Talvez ele não vai falar nunca mais, mas o que ele precisava, ele recebeu. Eu fico vendo a grandeza de Deus e tudo que Ele pode fazer para salvar uma pessoa. Ele chegou ao ponto de dar o seu filho por nós, irmão. Sabe o que significa isso? Ele fez tudo por nós. Basta a gente querer. Saindo ali, eu fui lá no Carlos. Nem te falei não, estava cheio de visita. E aí fui lá, eu e minha mulher, batemos lá. Vamos ver se esse menino converteu mesmo. E bati lá e comecei a conversar com ele. Irmão, quando o reino de Deus entra, eu tenho certeza que eu não estou enganado, não. Não estou enganado. Aquele menino é como aquela passagem dos 10 leprosos. Os 10 leprosos. Os 10 receberam a cura, correto? Mas só um recebeu a salvação. E eu vi um exemplo lá, impressionante, porque a gente vê os detalhes. As pessoas, lá tem um monte de homens, uns 40 homens. Eles vão para o culto todo dia, de manhã, de tarde, de noite, toda hora tem culto lá. As bíblias das pessoas ficam lá dentro da igreja, sentadas, fechadinha lá. Eles só usam a Bíblia na hora que vão para a igreja. Aí Carlos, e aí? A Bíblia está aqui, pastor. E eu estou te falando uma coisa para o senhor, tá? Todo mundo que chega aqui, eu estou perguntando tudo, quero aprender tudo, porque eu sei que eu tenho que sair daqui, tenho que concluir uma obra de Deus, que Deus tem uma obra na minha vida. Quando o reino de Deus entra, glória a Deus, aleluia, tem lugar aqui, Quando o reino de Deus entra na nossa vida, o nosso comportamento muda, irmão. E eu quero que você nessa manhã venha refletir isso. Se o reino de Deus entrou na sua vida, você vai querer Jesus todos os dias, a todos os instantes, aproveitar todas as oportunidades. Você não vai precisar de movimentos, de reuniões grandes para ser cheio do Espírito Santo. Eu conheço muitas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo dentro do seu quarto. Dentro do seu quarto. Por quê? A pessoa decidiu querer. E ela muda os seus hábitos. Quando a gente não mudou o hábito, a gente vem sempre arrastando a nossa vida espiritual. Por quê? Porque sabe que tem que congregar. A gente sabe que tem que congregar. A gente sabe, primeiro é Deus, depois a família, depois a obra. Só que vir à igreja, isso não é obra não. Aqui nós viemos para adorar a Deus. Você não está fazendo obra nenhuma vindo para a igreja não, igreja. Nós estamos aqui adorando a Deus. Fazer obra é outra coisa. E mesmo assim, eu vou servir a minha família desde que eles queiram Deus, porque senão eles vão me esfriar.
Eu vou deixar de ter comunhão com o meu Deus, porque para poder ficar perto de pessoas que não querem nada com Deus? Não, quando eu não tiver compromisso com o meu Senhor, eu vou pregar o Evangelho, eu vou discipular as pessoas, né? Mas me atrapalhar nas coisas, no meu crescimento espiritual, na minha comunhão de adorar a Deus, não aceito. Não pode, está errado. Eu preciso entender essas coisas, né? E aqui nesse versículo está a resposta para muitas coisas, muitas dúvidas nossas. Olha, Jesus chegou em Cesareia de Filipe e fez uma pergunta: quem eu sou para vocês? Né? E aí eles começaram a responder: Jesus, eles estão falando que o senhor pode ser o Elias. Os outros estão falando que o senhor deve ser o Jeremias. Outros estão falando que o senhor é os profetas. Não é? Se Jesus é o Senhor para a nossa vida, irmão, eu vou estar declarando todo instante: Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Todo-Poderoso da minha vida. Eu não vou ter dúvida. Quando nós temos dúvida, nós não entregamos. Enquanto existir dúvida de que Jesus é o Senhor para vocês, ou para nós, eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar. Deus, Ele é espetacular. Ele é maravilhoso, Ele é eterno. Ele faz regras para fazer o que o homem ter ligação com Ele. Eu fiquei imaginando: Senhor, não era mais fácil o Senhor não ter colocado aquela árvore lá no meio do jardim? Eu converso com meu Deus, irmão. Porque se o Senhor não tivesse colocado aquela árvore lá, eles não iam fazer aquela besteira. E olha que Deus fantástico. Mas aqui, se eu não coloco aquela árvore lá, eles não iam me obedecer. Porque todas as vezes que eles passavam por aquela árvore, eles lembravam de mim. E era a maneira que eu encontrei para fazer o homem relacionar comigo. Olha bem como que nós relacionamos com Deus: obedecendo a palavra, vivendo a palavra. Isso é o que? É relacionar com Deus, irmão. Quando eu entendo que Ele é o meu Senhor, eu vou querer relacionar com Ele. Eu aprendo que relacionar com Deus é obedecendo às regras de Deus. Se não existisse aquela árvore, sabe o que ia acontecer ali no jardim? Eles iam fazer o que eles queriam, viver do jeito deles. Não é assim que vivem muitos? Quem não teve um encontro com Deus, vive do jeito dele. Só cultua a Deus quando não tem outro compromisso. Eu tenho ensinado isso cobrado lá em casa. Peraí, eu fiz um compromisso, eu tenho um compromisso com Deus. Como que eu vou marcar outro compromisso em cima do compromisso? Isso então não é compromisso. Se eu tenho um compromisso com Deus, eu mudo tudo, mas não mudo aquilo que eu já estou fixado com Deus. Hoje, o que a gente vê é que qualquer coisa que aconteça, me tira do culto. Me tira do culto online. Me tira das leituras bíblicas, interrompe os meus momentos de oração. Por quê? Porque eu ainda não firmei um compromisso com Deus. Eu troco Deus por qualquer coisa que seja mais interessante para a minha carne. Isso não é ter uma vida com Deus. Uma vida com Deus é estar fixado, firmado. É quando o Senhor Jesus me chamar pelo nome: eis-me aqui, Jesus, eu faço parte do teu reino. Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Se eu não enxergo Jesus como meu Senhor, eu não vou tratá-lo como Deus. É impossível isso. Eu não vou tratá-lo como meu Senhor. Sendo assim, eu não vou me entregar a Ele. Como eu vou ter o Espírito Santo se eu não me entrego a Ele, a minha vida?
Se eu não entregar a Deus a minha vida, eu não tenho nada dele. Eu vou dar e vou receber. Eu vou me entregar e ele vai manifestar o teu poder sobre a minha vida. Não é? E aqui tem uma pergunta: quem é Jesus para você? Fala sério. Para uns, ele é a cura. Por quê? Porque ele cura. Quando eu preciso da cura, eu vou até ele. Para outros, ele é a prosperidade, ele multiplica os pães e os peixes. E eu preciso de prosperidade, eu vou até ele e me entrego a ele, até ele me dar. O dia que eu receber, eu já volto a minha vidinha carnal do mesmo jeito. Meu compromisso era para obter a bênção, é para receber aquela manifestação que eu precisava. Recebi, vou voltar a minha vidinha sem compromisso, como Adão e Eva lá no jardim. Se não tivesse a árvore lá no meio, eles iam viver uma vida sem compromisso, sem ter que respeitar nada e a ninguém. Aí Deus vai e coloca a árvore lá no meio. A chance do homem de relacionar com Deus. E muitos estão jogando fora essa chance de se relacionar com Deus. A nossa chance de relacionar com Deus, igreja, é estar enfronhado na palavra, obedecendo as regras, obedecendo a vontade do Deus vivo, do Deus que salva e que cura e que liberta. Quem está entendendo diz amém? Amém. Olha Pedro, que ele fala: o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Será que os outros discípulos viam Jesus como ele falou que viu e que sabe, que entendia isso? Será? Eu estou entendendo que não. Cada um via Jesus de uma forma. O sumo sacerdote, por exemplo, naquela ocasião, ele entendia que Jesus ele era uma farsa, mas que na verdade quem era a farsa era ele. E isso acontece conosco. Às vezes nós julgamos pastores, aquele é uma farsa, mas que na verdade a farsa somos nós. Já viu aquele negócio falando assim, a porca falando mal lavado? Como é que fala? A porca falando mal lavado? O sujo falando mal lavado? Então tem Deus, não tem? Como é que fala? O sujo está falando mal lavado. O sujo está falando do mal lavado. Então o sujo está mais sujo que o mal lavado. É desse jeito. Aquele é um mentiroso. Aí quem está falando é mais mentiroso que o mentiroso. Aquele é ladrão, mas rouba no dízimo e nas ofertas, chamando todo mundo de ladrão. E falar nisso, Jesus, perguntaram para ele, fizeram uma cilada para ele, né? Isso é uma cilada. Perguntaram para ele assim, como é que é esse negócio aqui, essa moeda, não é que dá a César o que é de César, A Deus o que é de Deus. e a Deus o que é de Deus. E Jesus então explicou para eles, a gente tem que ser honesto, porque tem a liderança aí, tem os impostos aí. Se a gente não pagar os impostos, o que acontece? Vai preso. Vai preso. Não é verdade? Aí Jesus pega e fala assim, dá a César o que é de César, porque senão vocês vão ter problema com o governo. Não é assim? Aí ele vem e fala assim, e dá a Deus o que é de Deus. Aí vem os dízimos e as ofertas. Deus disse, devolve, dá a Deus o que é de Deus, nada é nosso, irmão. Se Deus está mandando eu dar os 10, Ele está me dando 90. Se eu não
for fiel, eu vou ter problema com quem? Com Deus. É a maneira que Deus encontrou, mais uma delas, de fazer o ser humano ter relacionamento com Deus. Eu ser fiel, dizimista, ofertante, é uma maneira que eu tenho de ser fiel a Deus e de me relacionar com Ele. Aí eu pego e decido não ser. Eu vou relacionar com Deus como? Não me relaciono com Deus. Não tem relacionamento. Não tem obediência às regras. Não tem entendimento. Voltando um pouquinho lá atrás, no Judas. Será que ele pensava do jeito que os outros discípulos ou do jeito que Pedro falava? Eu acho que não. Senão ele não ia perder a oportunidade de relacionar com Deus em cima de fidelidade. Ele perdeu a oportunidade de relacionar com Deus. Ele se entregou às coisas. E infelizmente nós temos visto muitas pessoas se entregando às coisas. Estão quebrando um relacionamento com Deus por coisas que vão ficar aqui, que são passageiras, e que a traça vai comer, a ferrugem vai desfazer de tudo, mas o ser humano está querendo mais relacionar com as coisas do que com Deus. Se eu não entender a palavra revelada, eu não vou ter chance de me relacionar com Deus de uma maneira certa, que vai fluir o Espírito de Deus dentro de mim, que vai fluir de verdade o reino de Deus dentro de mim. Eu vou andar, e não vai acontecer nada. Eu não vou ver sinal de nada. Só luta. Vou falar em luta, nossa, hein? Que os discípulos, naquela época, eu fico imaginando, falei, gente, ainda bem que nós estamos nessa época agora, porque naquela época eles apertavam um pouquinho, se você negar Jesus, você vai viver. Se você não negar Jesus, você vai morrer aqui agora. Era assim. E quantos não foram mortos? E quantos não falaram assim, não, eu nego, depois eu vou e ato de novo. Imagina nessa época de hoje, com essa malandragem espiritual que existe. Não, eu vou negar só que agora, tá Jesus? Daqui a pouco eu vou e me reconciliar com o Senhor. Eu vou pecar só que agora, porque daqui a pouco eu vou e reconciliar com o Senhor. Imagina nós vivendo naquela época, do jeito que o Evangelho hoje está vivendo de uma maneira relaxada, sem compromisso, se enganando de que tem o Espírito de Deus, que tem o reino de Deus, mas não tem nada. Não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para o quê? Povoar o céu. Como vai povoar o céu? Pregando a palavra, a verdade. E mesmo assim, eu estou aqui há tantos anos, quantos já não falaram que eu sou uma farsa? E que você vai fritar os ovos? A farsa é quem chama quem está em farsa. Foi assim que aconteceu com Jesus. Foi assim. Nossas atitudes falam muito. E saberemos quem é Jesus para nós de verdade. Você vê Zaqueu, aquele homem, ele era rico. Ele tinha autoridade, ele tinha posses, ele ouviu falar de Jesus, ele não mediu esforços, porque ele era pequenininho, ele não mediu esforços e tudo subiu, com dificuldade ou sem dificuldade, subiu, que era o que? O entendimento para ele de ver Jesus, que ele era pequenininho e estava aquela multidão vendo Jesus, como que ele ia ver? Ele não mediu esforços para o quê? Para o reino de Deus entrar na vida dele. Eu quero que você entenda isso. Tem que ter esforço.
tem que rasgar o véu. Naquela época, os discípulos, quando ficavam indignados com alguma coisa, com alguma morte, mataram os filhos de Ananias por perseguições. Você vê aquele povo, eles arrebentado por dentro, destruído, destroçado, mataram aos seus filhos, a sua esposa por perseguições. E nem assim eles negaram o nome de Cristo. Eles continuaram perseverantes em querer a presença do reino dentro deles. Eles entenderam de que morreram em Cristo. Não é isso que nós queremos? O que Jesus representava para Estevão? Fico vendo essas coisas, nas passagens. Imagina aquele homem ali pressionado, porque era um pregador do Evangelho, e todo mundo apertando ele, pedrejar ele, ou matar ele, e aquele homem só olhando para o alto. Sabe o que aconteceu? Sabe o que acontece com quem é fiel? Estevão, ele viu o céu aberto. Vocês entendem isso? Olhar para o alto, nossa! Viu os céus abertos. Ele viu Jesus esperando ele. Sabe por quê? Porque ele não abandonou o reino. Ele não olhou para si próprio. Ele não olhou para as suas dores, para os seus problemas, para as suas dificuldades. Quem quer o reino e o reino entrou nele, ninguém, nem a morte, vai fazer ele mudar de opinião. E o que nós estamos vivendo nesses últimos tempos são as pessoas mudando de opiniões o tempo inteiro. Fazem compromisso, desfazem compromisso. Para de pecar, volta a pecar. A nossa identidade é a maneira que a gente está vendo Jesus. É justamente isso. Se eu olho Jesus sem compromisso, é porque eu sou sem compromisso. Se eu olho Jesus, olho o Evangelho como algo muito normal, natural, porque eu sou uma pessoa normal e natural, não tem nada de espiritual. Uma pessoa espiritual, ela vai dar o seu tudo para o reino entrar na vida dela. E a hora que o reino entrar na vida dela, além dela mudar, quem estiver por perto vai mudar. Você fica ligado. Está vindo um homem que está querendo Deus. Você tem que buscar Deus com toda a tua força para não desequilibrar o lar. É desse jeito. Lucas 20. Olha aqui. Diz assim: e observando, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e o poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência das pessoas, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Olha bem, eles falam a verdade sobre o Messias, mas a intenção era de incriminar. Eles eram fingidos ali dentro. Eles misturaram ali dentro e eram fingidos. Isso é forte demais. Uma coisinha assim, a gente anda pro time dos fingidos. Misturar de dedo. A gente tem aparência, mas não tem nada de Jesus dentro dessa carcaça. Eles fingiram de justos. Por quê? Para tentar pegar Jesus. Eles eram uma farsa.
querendo provar que Jesus era uma farsa, mas que na verdade quem era a farsa eram eles. Aí está a importância de como nós vemos Jesus. Se o vejo como uma farsa, na verdade eu sou a farsa. Aquele povo foi até Jesus com a má intenção, fingindo. Eu vejo que no início da nossa conversão a gente vai desse jeito aqui. A gente vai com falsidade, querendo prosperidade, as curas, os milagres. Aí nós vamos e estamos de cara com uma palavra que nos dá uma amplitude muito maior de raciocínio do que aquela com que nós entramos. Porque a palavra de Deus, ela abre a nossa mente. Ela faz a gente ver e enxergar coisas que a gente não via. Ela consegue nos colocar nu diante de Deus e fazer a gente receber a palavra. E aquilo vem como um impacto no nosso peito e fala, não é que eu sou assim. O reconhecimento vai fazendo a gente clamar a Deus para ser uma pessoa normal, diferente, ser transformado. A palavra vai entrando, a verdade vai entrando, a hipocrisia vai saindo, o fingimento vai saindo, a falsidade vai saindo, e nós somos o quê? Transformados em Cristo Jesus. É onde o reino entra com o Espírito Santo. O Espírito Santo. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Ter o Espírito Santo. Relacionar com Ele. Ter um compromisso com Deus. Tem gente que não gosta de ter compromisso de jeito nenhum, não, depois eu quero. Pensa que é sábio. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, cada um tem o seu direito, mas para ter o reino dentro da gente, todos nós, não é só pastor não, todos nós temos que ter compromisso diariamente. Eu vou ser salvo não pelo título, mas por crer e entender que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. É isso que gera salvação dentro de nós. Eu não estou aqui para agradar os homens. Eu entendi isso muito bem. Eu já fiz muitas inimizades, mas em prol do reino. Eu não estou aqui para definitivamente agradar Beltrano ou Ciclano. E muito menos vocês que querem ser salvos. Não basta você querer agradar os seus amigos e desagradar a Deus. Ninguém morreu por nós. Quem morreu foi Jesus. Só a Ele eu presto culto. Só a Ele eu presto adoração. Jesus fez a pergunta. Eles estão pensando que eu sou profeta. Se estão pensando que eu sou profeta, ninguém vai ser salvo. Desde o início, Deus está mostrando ao homem as suas leis, as suas regras. Jesus disse, Deus disse, fica à vontade aí no meu jardim. Fica à vontade aí, ó, tudo melhor. Lindo demais. É o meu jardim, é o jardim de Deus. Colocou dois, um homem e uma mulher lá dentro. Fique à vontade. Mas daquela árvore ali, não mexe não. Era a chance, o homem não enxergou desse jeito. Era a chance deles se relacionarem com Deus. Às vezes as pessoas chegam aí na igreja e acham a palavra de Deus muito dura, mas é a chance que nós temos de relacionarmos com Deus. Às vezes as pessoas reclamam das regras impostas nas igrejas, né? Mas é a chance que nós temos de mostrar a Deus, Pai, eu quero ser fiel aqui na terra, porque eu tenho chance
considerarmos Jesus como Senhor, eu jamais vou quebrar a minha aliança com Ele. Não vou quebrar minha comunhão com Ele de jeito nenhum. Mas não vou mesmo. Deus não está preocupado com nada nosso. Até porque nós não temos nada também. O que você tem? Você tem casa? A casa não é sua, você tem que pagar imposto por ela todo dia, todo mês, todo ano, sei lá. Você tem carro? Tem que pagar por ele também. Ele está emprestado. Você tem prestação vitalícia. Você tem nada. E o homem fica aí pensando que tem muita coisa, tem nada. Vai ficar tudo aí. Só o Senhor é Deus. Agora tem uma coisa que ninguém pode te roubar. A nossa vida com Deus. Meu compromisso com o papai. Aleluia. De querer ter a sua presença dentro de mim. Não se engane. Não se engane em pensar que tem a presença de Deus em cima de desobediência, em cima de falta de compromisso. Não tem, é impossível. Não tem. Se não temos compromisso com Deus, Ele não vai ter conosco. Deus disse: seja fiel nos dízimos e eu tornarei para vós. Tudo é uma ida e vinda. Você quer relacionar comigo? Seja fiel e eu me tornarei para vós. Aleluia. Olha que forte. Aleluia. E eu me tornarei para vós. Aí eu não tenho aliança com Ele. Vai tornar o quê? Vai tornar o quê? Tem umas coisas que Deus vai me lembrando. A oferta de Caim e de Abel. A oferta de Caim, ele deu oferta, mas ela não foi aceita, então ele deu uma oferta. Às vezes o que nós estamos dando, é o resto. É o resto. Aí vem Abel e dá uma oferta, como Caim deu também. Está me entendendo? Eles deram, os dois deram ofertas. Mas só a de Abel foi a certa. Não dá para ficar em cima do muro, igreja. Estou pregando para mim também. Não se sinta ofendido e nem pensando que está sendo direcionado para alguém. Existe aquela oração que Deus ouve e aquela oração que Deus não ouve. Elias e os profetas de Baal. Deus ouviu a oração dos profetas de Baal, igreja? Não! Eles cortaram até o braço para ver se sensibilizava, se fazia o Deus deles operar. Aí vem Elias, comedor de feijão igual nós. Mas a hora que aquele homem abrir a boca, tinha o Espírito de Deus dentro dele. Tinha o Espírito de Deus dentro dele. Aleluia. Primeiro que ninguém ia enfrentar 400, com mais quantos, né, pastor? Com mais 450 de Aserá. Quem que vai enfrentar 850 pessoas? Um só. Tem que ter o Espírito e o reino de Deus dentro dele. Senão ele não tem milagre nenhum. É verdade, Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aí a gente fica aí nessa mordomia que é falsa, mordomia idiota, né? Chique demais, né? Para poder pôr um joelhinho no chão, chique demais para poder ler Bíblia toda hora. Só o Senhor é Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. A fila de Deus é um do lado do outro, não é um atrás do outro. Ninguém está na frente, todo mundo igual. Deus está olhando todo mundo igual. Aleluia. Aleluia. Todo mundo igual. Aleluia.
Não pense que você vai ter o reino e o Espírito Santo, irmão, vivendo na carnalidade, só querendo prazeres carnais. Não pense, não se engane. Não se engane. Tem que congregar. Olha aqui que nós estamos recebendo aqui nessa manhã. Uma palavra que confronta a gente, que faz a gente chorar, que faz a gente se humilhar. Entender, não sou nada. Preciso melhorar em tudo. Imagina se você não estivesse aqui. Ia perder essa bênção. Porque a palavra de Deus foi aberta. Eu estou aqui falando da palavra de Deus. E a honra e a glória tem que ser só para Ele. Nessas horas a gente às vezes vai até querer esconder e encolher. Mas Deus está vendo você até lá em Curitiba. E assim funciona. É assim que eu vou saber se eu tenho o reino de Deus dentro de mim. Na qualidade das minhas ofertas, do meu quebrantamento, da minha decisão de servir ao Deus único, todo-poderoso, da minha disponibilidade de lutar pela obra de Deus, de fazer a obra de Deus crescer, de cuidar da obra de Deus, de ter zelo pelas coisas de Deus, de cuidar da nossa igreja simples, de estar produzindo algo. Eu quero fazer parte do reino de Deus, eu quero me envolver com as coisas de Deus. Eu desconheço um pastor que foi levantado por Deus que não entrou com a mão arada quando ele era membro. Duvido. Ele aprende a pintar, a lavar banheiro, a lavar chão de igreja. Ele aprende a abrir porta de igreja, a fechar porta de igreja, a limpar banco. Ele aprende tudo. Não sei se vocês já ouviram isso de mim, mas essa igreja nasceu assim, nós não tínhamos banco, não tínhamos nada. A gente começava o culto, eu ia na igreja do meu amigo, pegava os bancos, punha tudo na minha caminhonete, punha lá, sentava o povo, acabava o culto, todo mundo ia embora, a gente ia devolver as cadeiras. Ninguém, irmão, se você pensar que você é chique demais, está fora. O reino de Deus são os humildes que entram nele. São aqueles que abaixam a cabeça para o Senhor Jesus. Se é da palavra, eu quero. Se é da vontade de Deus, eu quero. Eu quero é o reino de Deus. Aí fica aí com bobeira. Deus está te chamando hoje. Dê a Deus o que é de Deus. E a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. A sua vida é dele. Então trate ele como Senhor e Salvador. Se a sua vida é dele, ela não é sua. Não é você que administra, é Deus que administra. As pessoas não querem largar a mão disso. Eu vi uma pessoa que morreu aí, era muito rica. Eu falei, não, que dó que eu estou de morrer e largar essa riqueza toda aí. Lutou a vida inteira com uma coisa que não vai levar. Minhas ofertas precisam ser aceitas, papai. O meu sacrifício, a minha vida, tudo vai se resumir, meu Deus, num dia. E o Senhor vai estar de frente para mim e vai falar sim ou não, aprovado ou reprovado. É o tempo que eu tenho, é quando estou vivo, para me relacionar com Deus. E o que está colocando para mim poder relacionar com Deus é a palavra de Deus. É o ponto que eu e você temos de falar, eu quero comunhão com Deus, eu quero ligação com Deus, eu quero me voltar para Deus, eu quero ter aliança com Deus. Feche os olhos. Eu entendo que hoje é o nosso dia. Hoje é um dia muito especial.